Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje esse vídeo continuará o curso que nós estávamos fazendo do Capital, Crítica da Economia Política, obra de Karl Marx, livro 1. Nós estamos usando a edição da Boitempo, a Boitempo Editorial. Vocês podem usar outras edições. Nosso curso tem a característica de seguir parágrafo a parágrafo, então vocês contem o parágrafo que nós estamos discutindo e que nós discutiremos hoje os parágrafos 13º e 14º, e aí vocês acompanham nas edições de vocês que teremos uma correspondência. Mas antes eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem o sininho de notificações para receber os vídeos novos e também façam comentários para que nós possamos entrar em debate. Bem, hoje, como eu disse, nós vamos discutir os parágrafos 13º e 14º e nós sempre lemos o parágrafo para que vocês tenham acesso e depois discutimos. O 13º parágrafo, vou lê-lo agora, né? Na própria relação de troca das mercadorias, seu valor de troca apareceu-nos como algo completamente independente de seus valores de uso. Se abstrairmos agora do valor de uso dos produtos do trabalho, obteremos seu valor tal como ele foi definido anteriormente. O elemento comum que se apresenta na relação de troca ou no valor de troca das mercadorias é, portanto, seu valor. A continuação da investigação nos reconduzirá ao valor de troca como um modo necessário de expressão ou forma de manifestação do valor, mas este tem de ser, por ora, considerado independentemente dessa forma. Bem, como todos os parágrafos, né, são muito interessantes, o Marx vai discutir a forma do valor, ou valor de troca, no item 3º do capítulo 1. Nós aqui estamos apresentando a visão do Marx sobre o valor. Ele diz que o valor existe em uma mercadoria e em outra mercadoria. Ao existir essa unidade, essa dimensão nas duas mercadorias distintas, as mercadorias podem ser comparáveis. A troca só é possível porque há uma dimensão comparável entre uma mercadoria e a outra. Só que essa dimensão não é natural dos objetos. Ela, inclusive, está para além da natureza dos objetos, porque foi feita a abstração dos valores de uso. Na troca, não se trata mais de saber o valor de uso, o quanto aquilo, em que aquilo vai servir a quem vai comprar. A pessoa pode até, antes decidir comprar um objeto porque necessita dele. Mas no momento da troca, ela não pode deixar isso transparecer. Ela precisa se apresentar de forma fria para que o vendedor não se aproveite dela. E o comprador se apresenta assim, como algo de forma desinteressada, até porque, pela definição anterior, o valor é tempo de trabalho da pessoa, tempo de trabalho condensado, é tempo de vida contido naquele objeto. Por mais que uma pessoa queira o objeto que ela quer comprar, ela vai dar em troca um pedaço da sua vida. Um pedaço da sua vida, então ela deseja um pedaço igual da vida do outro. É tempo por tempo, tempo igual por tempo igual. O valor tem essa característica. Só que aí entra um elemento muito interessante, quer dizer, trabalho é necessário para produzir um objeto. Trabalho é necessário para produzir outro objeto. O trabalho contém tempo, é feito no tempo. O outro trabalho também é feito no tempo. São coisas naturais, trabalho e tempo. Mas o valor não é natural. O valor, no fundo, é uma regra que diz: nós vamos trocar objetos, mercadorias diferentes, baseados no valor. A nossa unidade de medida, a nossa dimensão de comparação entre dois objetos distintos é o valor. Isso é uma regra social. Uma regra social que surge ao longo da história, ou seja, não é uma regra natural. Ela surge ao longo da história e se torna dominante no sistema que nós conhecemos por capitalismo. O domínio do capital, a elevação do capital, a instância máxima organizadora dos seres humanos. Nisso a gente percebe o Marx
fazendo uma análise. Ele diz, olha, qual é a regra constituidora a principal regra constituidora das relações entre os seres humanos na sociedade em que nós estamos, na sociedade capitalista, o valor. Nisso há uma crítica implícita. Ou seja, o Marx, ao definir historicamente a característica, a regra social que constitui o capitalismo, ele está dizendo, ele está situando historicamente e está nos permitindo criticar essa regra social. Por que nós precisamos ter essa regra social que é a do valor? Por que não será possível ter outras regras? Entende? Então, da análise, da crítica, ele nos permite, ele nos dá a possibilidade, inclusive, de propor uma outra forma de relação entre os seres humanos que não seja a troca mercantil. Bem, esse é o 13º parágrafo. Vamos ao 14º. Vou ler e depois nós discutiremos. Assim, um valor de uso ou um bem só possui valor porque nele está objetivado ou materializado o trabalho humano abstrato. Mas como medir a grandeza de seu valor? Por meio da quantidade de substância formadora de valor. Isto é, da quantidade de trabalho nele contida. A própria quantidade de trabalho é medida por seu tempo de duração e o tempo de trabalho possui, por sua vez, seu padrão de medida em frações determinadas de tempo, como hora, dia, etc. Bem, como nós dissemos no 13º parágrafo, o tempo é essa medição. O trabalho é essa substância constituidora do valor. Interessante, quer dizer, o valor só existe por meio do trabalho. O trabalho não existe por meio do valor, mas o valor só existe por meio do trabalho. É possível trabalho sem o valor, mas não é possível valor sem o trabalho. Então, o trabalho, a humanidade, o caráter humano da produção é essencial. Agora, o próprio tempo passa a ser subordinado ao valor. Não é à toa que no período do capitalismo passou a se discutir o tempo como unidades de medida fixas, abstratas e homogêneas, sendo uma hora igual a qualquer outra hora. Nos períodos anteriores ao capitalismo, os tempos eram distintos, os tempos inclusive eram marcados pela própria natureza. O tempo do plantio, o tempo da colheita, o tempo da espera da safra, os tempos eram marcados de forma diferente, né? Mas no capitalismo não. O capitalismo produz um tempo homogêneo, abstrato, igual. Mesmo a nossa percepção de tempo, nós sabemos que não é igual. A medição pode ser, mas nossa percepção do tempo é distinta. Nós enxergamos alguns tempos como mais velozes, como melhores, outros tempos como mais lentos, né? Então há um debate aí do Marx sobre isso. O capitalismo homogeneizou o tempo. O capitalismo homogeneizou os objetos, fruto do trabalho humano. O capital, a regra do valor, transformou a substância em um elemento central, a substância do trabalho humano, o valor, né? Como um elemento central para as relações entre os seres humanos. E como se dão essas relações? Por meio da troca. A troca se torna... A troca, a mercadoria e o mercado se tornam as categorias fundamentais que nos fazem, inclusive, acreditar, por isso o Marx sempre usa o verbo aparecer, nos fazem acreditar que a troca, o mercado e a mercadoria são naturais, são eternos. Nós não podemos nos desligar deles. Não é possível pensar para além deles ou aquém deles. Aí o Marx situa historicamente a mercadoria, situa historicamente essa regra social constituidora do valor e nos permite, nos dá essa possibilidade imensa de, além de analisar, criticar e propor uma outra forma de organização social. Até o próximo vídeo.